Olá, Edson da Legnet. Vamos falar sobre análise de causa numa não conformidade. Pessoal, hoje o tema é importante. A gente vai abordar uma parte interessante e significativa de uma não conformidade. E qual seria essa? Análise de causa. Tá? A gente considera essa fase da não conformidade como a mais importante. Porque se você não faz uma correta análise de causa, você tem a tendência de não tomar uma ação corretiva, definitiva, corretamente. Tá? Então, isso atrapalha toda a sua eficácia da sua ação. Você tendo que abrir uma nova não conformidade para avaliar tudo novamente. Então, a análise de causa é muito importante, tá bom? Então, relembrando aqui, como sempre, a gente trazendo a tecnologia para as nossas conversas, nós vamos agora falar sobre o GNC, Gerenciador de Não Conformidade, tá? Só para ele ser a nossa ferramenta ilustrativa sobre a análise de causa de uma não conformidade, tá? Então, o que é a não conformidade? Você teve ali um problema no seu processo, no seu serviço, no seu produto, e esse problema a gente chama ele de não conformidade. Algo não conforme que você precisa corrigir. Imediatamente você vai abrir uma ação de correção, tá? Para resolver de forma imediata este problema. Posteriormente, chega a análise de causa. Então, essa parte que nós consideramos muito significativa e muito importante, porque existem métodos de você fazer essa análise de causa. Então, nós estamos aqui com o Leonardo, que é o nosso mestre em gestão, e ele vai te trazer alguns métodos que lá no nosso gerenciador de não conformidade, o GNC, você vai estar identificando já essa regra incorporada no sistema, embarcada no sistema, tá? Para facilitar o cliente nessa análise de causa. Então, Leonardo, fica à vontade, vamos abordar esse tema análise de causa, que é muito importante. Ele pode dar até exemplos aqui na própria empresa sobre como nós somos certificado ISO. A gente já teve algumas certificações e nós já tivemos algumas auditorias e, por um acaso, analisando causa, auditor já passou algumas recomendações. Então ele pode dar até alguns exemplos reais do que a gente já passou, o cliente já passou. Então, o foco é análise de causa de uma não conformidade. Vamos lá, Leonardo, o que você pode? Bom dia, mais uma vez aqui participando do Legcast. Sem dúvida alguma, a análise de causa é um fator assim que mais gera problemas no tratamento nas empresas. Eu vou contextualizar até com um cliente nosso, né? A gente realiza esse tipo de serviço. Quando você não identifica a causa raiz de forma adequada, todas as ações corretivas que você criou, elas tornam-se ineficazes. E aí você volta naquele looping de tentar achar a causa raiz. Então, para isso, existem várias metodologias para você realizar a análise de causa. Então, você tem Chicago, que são 6 M's, né? Método, mão de obra, e você precisa identificar certinho os níveis até chegar ao problema. Então, se você não conseguir mapear isso de forma adequada, por exemplo, a teoria do queijo suíço, você precisa alinhar os orifícios para poder chegar no problema. Então, para chegar nessa análise de causa, você tem essas ferramentas que são utilizadas, mas principalmente contextualizando com uma situação real. Uma empresa, um cliente nosso, teve uma não conformidade na Petrobras, é um cliente que fornece materiais, tubulação, e a Petrobras deu uma não conformidade porque não conseguiu rastrear
5, 6 peças que foram sinalizadas, não tinha código de identificação, estava aí rastreável. Então, qual é a ação de correção ou imediata? Imediatamente eu tenho que rastrear essas peças, identificar, rastrear, ver toda a logística de identificação. A partir de um segundo momento, a gente faz toda uma análise de causa, né? Usando essas ferramentas como 5porquê, Ishikawa, análise de causa raiz, mapeando bem a origem desse problema, eu vou traçar ações corretivas. Essa é a diferença de ação de correção para ação corretiva. Essas ações corretivas visam o quê? Dar o máximo de abrangência possível para eliminar a recorrência. Então, o efeito prático da ação corretiva é eliminar a recorrência. Então, se eu conseguir eliminar a recorrência dessas ações, eu vou conseguir eliminar que essa não conformidade ocorra novamente. Nesse exemplo da etiquetagem, era um programa de computador que não estava sinalizando adequadamente. Então, foi feito uma atualização no software do cliente para gerar as etiquetas, e as etiquetas elas tinham um material que não aderia muito à peça. Então, o material precisou ser substituído, porque intempéries, né? Sol, chuva, fizeram com que a etiqueta se descolasse do material. Então, houve essa análise de causa. Uma das ações, mudança de material da etiqueta, atualização de software. Após essas ações de correção, preciso analisar a eficácia. Passou um tempo e verificamos se de fato aquela nova sistemática de identificação de peça tinha sido eficiente. De fato foi, não teve mais problema. Da importância, né, de você mapear adequadamente, usar as ferramentas adequadas e chegar na raiz do problema, né? Não tratar só efeito. Os 5 porquês nada mais é do que isso. Você achou uma causa, aí você pergunta, mas por que aconteceu isso? Por quê? Por quê? Quando não tiver uma resposta, é porque você chegou na causa raiz. Não podemos esquecer também, o nosso GNC, ele já está preparado para ajudar a empresa. Então, você consegue inserir ali 2 metodologias de análise de causa de forma de default, a Ishikawa 5 porquês, e outra a seu critério. E tem toda a estrutura da ferramenta, as 5 etapas. Você tem um cadastro inicial, análise de causa, elabora os planos de ação com subações, inclusive, conclui as ações, agenda a verificação da eficácia, e aí você tem um ciclo completo. Então, o programa ele gerencia tudo isso e dessa forma consegue apresentar de forma clara, né, os resultados de uma auditoria. Então, o GNC é uma ferramenta muito útil, muito comercializada da nossa plataforma, vai estar ajudando vocês bastante no gerenciamento desses desvios, né? Eu sou um entusiasta em qualidade, chama de gestão da qualidade. Você vê o que é capaz de um sistema, uma metodologia melhorar seus processos, né? Então, auditoria a gente não entende como algo que vai penalizar o cliente, uma não conformidade, a gente não entende que o cliente precisa ter um receio de receber, porque é para melhorar o processo, entendeu? Então, nós somos entusiastas com isso, porque a gente procura perfeição. Sabe que a perfeição é praticamente impossível se chegar, mas próximo dela a gente acredita que há essa possibilidade. E para você chegar, cada vez você melhora uma coisa, você considera que está perfeita, mas ela evolui e você vai melhorando cada vez mais. Então, com uma bela análise de causa, você consegue cada vez mais chegar nessa perfeição. Então, é o que a gente fala para os clientes, não tenham receio de não conformidade, não fiquem na defensiva em uma auditoria. Eu acho que tem que abrir a casa mesmo, deixar os especialistas fazerem essa análise, porque eles só estão ali para melhorar os processos de vocês, tá? E como a gente sempre fala, melhorando o processo, melhora lucratividade, melhora desempenho de colaborador. Então, tá tudo envolvido.
numa causa maior e melhor, tá? Então, gostaríamos de agradecer a oportunidade. Quiser continuar a falar sobre esse assunto, entre no nosso site, tem o nosso WhatsApp e o nosso chat. Muito obrigado.